escavações feitas no espaço que seria da antiga Basílica Sueva, construída pelos reis suevos e por São Martinho de Dume, que seria uma igreja monumental para a época, enorme, e a igreja, mais ali ao lado, e aqui seria a parte do mosteiro fundado por São Martinho de Dume. Estamos aqui nas escavações feitas pela Universidade do Minho, pelo Departamento de Arqueologia, em que há vestígios de várias épocas, inclusive da época de São Martinho de Dume. Portanto, pensa-se que este patamar aqui seria o acesso ao scriptorium do mosteiro de São Martinho de Dume. São Martinho de Dume foi um homem do século VI, ele morreu em 579, mais ou menos, e é um daqueles personagens que edificou a Europa tal como nós a conhecemos. E por isso este lugar faz parte da rede europeia dos lugares que deram das origens da Europa. E o reino suevo foi dos primeiros, o primeiro reino bárbaro a se converter ao catolicismo, ainda antes dos francos. Portanto, isso muito graças, apesar desse esforço ter começado antes, mas continuou e muito graças a São Martinho de Dume, que fez um esforço ao mesmo tempo que tentava evangelizar os reis, escreveu vários tratados exaltando as virtudes da humildade, da mansidão, etc., junto dos reis suevos. Há esse esforço de evangelização das elites, por um lado, e o esforço de evangelização do povo, lutando contra o paganismo, contra as práticas pagãs, etc. Ele é o padroeiro principal da Arquidiocese de Braga. É um dos grandes bispos de Braga, sim, isso sem dúvida nenhuma, juntamente com os 4 santos bispos de Braga, que é São Martinho de Dume, um século depois São Frutuoso, 5 séculos depois temos São Geraldo, no século XII, e depois, no século XVI, São Bartolomeu dos Mártires, todos eles personagens grandes, mas São Martinho é, de facto, um grande entre os grandes. As obras dele, parte das obras dele, vêm de ser publicadas numa grande coleção de referência chamada Sources Chrétiennes, as Fontes Cristãs, uma coleção francesa. As suas obras foram publicadas nessa coleção. Portanto, nessa coleção só são publicadas as grandes obras dos grandes padres da Igreja. Portanto, isso é uma prova que ele é reconhecido como tal. Um exemplo de um padre da Igreja do século VI. É um homem também da vida monástica. Ele vem da Panónia, a atual Hungria, depois vai para a Terra Santa, onde fica lá muito tempo e aí aprende muito da vida monástica, segundo a maneira de a viver dos monges do Egito e da Terra Santa. Depois, ele, como da parte oriental do Império, conhece muito a legislação da Igreja Bizantina e ele, quando vem para cá, diz ele por inspiração divina, diz ele num dos seus escritos, vem para aqui, junto do Reino Suevo, também certamente enviado por Justiniano, e ele vem e traz isso tudo com ele. Ele traz toda a cultura, toda a sua experiência religiosa, toda a sua experiência monástica, traz isso tudo com ele. Tanto traz que ele chega aqui, monta, estabelece neste lugar, aqui neste sítio, aqui eram as escadas de acesso, aquilo que seria, na Península Ibérica talvez, mas aqui em Portugal certamente, aquilo que mais tarde seria Portugal, o primeiro centro de estudos, digamos aqui, o embrião daquilo que mais tarde seria, hoje em dia seria a Universidade do Minho, a Universidade Católica. Aqui temos o primeiro centro de estudos, em que ele tinha um scriptorium, onde faziam a tradução de obras gregas para o latim, que as pessoas aqui já não sabiam grego. Portanto, aquilo que ele trouxe com ele, do Oriente, ele aqui traduziu. E não só ele traduziu, mas formou tradutores. E depois temos discípulos dele que continuaram essa obra de tradução, de inculturação, de tradição cristã do Oriente no Ocidente. E ele foi um grande obreiro disso.
E depois um grande evangelizador, junto dos reis, como disse, através daquilo que escreveu, e junto do povo. Ele despaganizar um bocado as práticas populares que havia. Nós devemos a ele o facto de, em português, nós dizermos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Não é como em espanhol que dizemos lunes. Lunes é o dia do Deus da Lua, ou Monday, como diziam os ingleses, o dia da Lua. E então, para tirar essas conotações pagãs dos dias da semana, nós dizemos, ele diz isso nos seus escritos, que nós temos o dia do Senhor, que é o dia 1, o primeiro dia, o dia do Senhor, que deve ser especial, e depois os outros é o segundo, terceiro, quarto, quinto. Por isso nós temos segunda-feira, terça-feira. Se passou para a língua portuguesa. Isso vem de São Martinho de Duma. E ele, como isso, outras coisas. Na Igreja de Braga ele reorganizou muitas coisas, do ponto de vista das paróquias, etc. O primeiro concílio de Braga e o segundo concílio de Braga devemos a ele também, e aos bispos da região. Era uma basílica muito grande. A igreja atual cabia dentro da basílica. E a basílica vinha cerca de 14 metros para a frente da fachada da atual igreja. Portanto, seria uma basílica monumental para a época. É o túmulo de São Martinho, que é peça de interesse museológico e que esteve algum tempo na igreja, depois chegou a estar na catedral, chegou a estar no museu, até que em 82, como dizem os cartazes, foi restituído aqui ao lugar dele, que é aqui, onde São Martinho foi sepultado. É uma peça interessante, quer pelos motivos que estão nele, e única como representante desse período. Um homem de cultura, um homem que fez pontos, um homem que fez milhares e milhares de quilómetros. Foi à Terra Santa, a Roma, a França, antes de vir para aqui. Quer dizer, um homem que, ao fazer esse itinerário todo, trouxe com ele, arrastou com ele, digamos assim, tudo aquilo que foi absorvendo da prática cristã e da tradição cristã que trouxe para esta zona da Europa. Mas, sobretudo, aquilo que nós temos de São Martinho de Duma são, sobretudo, os seus escritos. Não é? E ali ao fundo temos uma imagem relicário em que no peito estão relíquias de São Martinho de Duma e dois outros relicários que são usados em procissões, também com relíquias de São Martinho de Duma.